Fico meio embaraçado quando converso com alguns jovens e relacionado à linha editorial. Na escolha de livros, tenho notado um grande interesse dessa faixa etária por assuntos ligados a vampirismo e bruxaria, dentre outros tantos títulos. O que esse tema pode provocar nos jovens na construção de sua identidade moral e ética? Aí, aproveitando também, tem uma outra pergunta aqui, perguntando do mal das novelas, o que as novelas podem fazer. Então, como essa linha editorial virou também filme, né, eu queria aproveitar para fazer as duas perguntas, aí, falar da bruxaria, do vampirismo em filmes, em literatura e também das novelas. Sim. Bom, veja, existe sem dúvida alguma, começando por responder as duas perguntas ao mesmo tempo, existe sem dúvida alguma um projeto de engenharia social, né? Tanto na linha editorial de várias editoras e dos filmes que são produzidos, existe uma vontade de mudar o comportamento das pessoas, né? No caso das novelas, isso é evidente, inclusive comprovado cientificamente, né? Existe um estudo do Banco de Desenvolvimento Ibero-Americano que fez um estudo durante um espaço de 20 anos a respeito das novelas e onde o sinal da televisão chegava com força e onde ele não chegava. E começaram a ver uma variação no comportamento das pessoas, principalmente das mulheres, que são aquelas que mais assistiam as novelas, né? Então, por exemplo, se notou que quando a novela começou a tratar sistematicamente a questão do divórcio, o índice de divórcios aumentou. E aumentou o índice de divórcios pedido pelas mulheres. Quando as novelas começaram a apresentar famílias reduzidas com um número menor de filhos, o número de filhos começou a se reduzir naquelas áreas onde chegava a televisão e o sinal da novela. Nas outras áreas continuou, né? No mesmo padrão. A mentalidade, não tem. Então, existe uma influência direta. As pessoas acham, não, mas esses são os tempos modernos. Isso não são os tempos modernos. Isso é um grupo de pessoas que está pensando o que você deve pensar e você está exatamente se alimentando daquilo que eles impõem, não é? Então, aqui está a realidade. Então, a questão das novelas, não há dúvida nenhuma, não é? Existe hoje, se a noção de família está totalmente fragmentada no Brasil, nós devemos isso, em grande parte, às novelas. Agora, mesmo que hoje acabassem as novelas, hoje, mesmo assim as coisas continuariam, porque, infelizmente, a coisa já está totalmente, a gente pode dizer, na linguagem popular, está tudo dominado. Ou seja, é na escola, é na universidade, é em tudo quanto é a classe falante, né? Para usar uma linguagem dos socialistas, a classe falante ela está dominada por essa repetição dessas ideias. Aquilo com relação a vampirismo e bruxaria, não é? É interessante a gente ver que existe um vazio de religiosidade que precisa ser preenchido. Ou seja, as pessoas foram criadas, estão sendo criadas numa espécie de materialismo, então é necessário uma pseudo-religiosidade materialista, não é? Essa realidade de bruxaria é o quê? O que é a bruxaria? É a religiosidade materialista mágica. Eu faço algo para que a minha vontade se realize. Bruxaria é isso. E fazer algo, custe o que custar, mesmo que isso seja um pacto com o demônio. Não é? O importante, a lei básica desse tipo de religião materialista é: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. O importante é que eu tenha a minha vontade realizada. E vai se ensinando às pessoas que não há limites. Não há limites para ser feliz. Inclusive, se eu tiver que, como é o caso do Crepúsculo e Companhia Limitada, né? Se eu tiver que namorar com um vampiro para ser feliz, eu vou namorar com um vampiro para ser feliz. O importante é eu ser feliz. Não há limites para a minha felicidade, a minha veleidade, meu capricho, né?
Se eu quero namorar com um vampiro, que é um ser mitológico. Criaram né? um vampiro do bem, né? O vampiro sempre foi a encarnação do mal. Exato. Né? Agora criaram um vampiro do bem, simpático. Né? Simpático, mas por quê? Para levar as pessoas a transgredir.